Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de AVE, tá? Que é temos o trombótico, embólico, hemorrágico. Depois eu vou falar um pouquinho sobre sinais e sintomas de cada um deles e para finalizar o atendimento de emergência, tá? Então, a princípio, tá? Vocês podem ver aqui deixando para vocês em branquinho ali, falando a princípio do trombótico. É um tipo de acidente vascular encefálico isquêmico. Cerca de 80% dos AVEs, eles ocorrem quando uma artéria é bloqueada por um coágulo ou por um trombo. A incidência, lembrando que a incidência é o número de casos novos, é maior em pessoas com mais de 50 anos e aumenta com a idade. Tá? Então, a partir daí, tá? Então, quanto mais idosa a pessoa for, mais a chance dela tá desenvolvendo essa patologia. Tá? Então, os coágulos, geralmente, eles não se desenvolvem em artérias sadias, em paredes endurecidas e espessas pela aterosclerose. Ou seja, o que eu estou querendo falar com essa frase? Estilo de vida, gente, novamente. Tá? Artérias sadias, paredes que você não vai estar desenvolvendo aterosclerose, consequentemente, uma alimentação boa. Tá? Então, tudo isso aí, tipo, não é do nada que acontece. Tipo, a pessoa teve um AVC, um AVE. Não, tudo isso foi ocorrendo, né, de acordo com o tempo, né, foi um caso crônico que foi acontecendo durante um tempo, que daí veio acontecer um AVE. Tá? Então, muitos dos AVE trombóticos são precedidos por um ou mais ataques isquêmicos transitórios, que são os AITs, que são ataques de curta duração, semelhantes ao AVS. Né? Então, assim, vocês podem ver que às vezes eles não. Pessoas que têm um, dois, três ou quatro o acidente vascular, tá? Então, às vezes fala, tal pessoa teve 3 vezes, mas assim, pode ser que de início ela venha de maior proporção, mas a cada vez que ela vai tendo de novo esse acidente vascular, ele vai vindo com maior gravidade, tá? Na maioria das. Então, vamos lá. Em geral, os AITs, eles ocorrem em séries, tá? Ou em um espaço de dias. E, normalmente, eles pioram com o tempo, foi o que eu acabei de dizer. E as células cerebrais, elas são danificadas, mas elas não morrem. Tá? Então, assim, elas podem ter sequelas, mas as células, elas ficam ali. Tá? Elas não morrem. É a mesma coisa, vamos fazer vamos assimilar com a célula de gordura, adiposa. Você não perde ela. Né? Você não elimina ela fazendo exercício físico ou na alimentação, você simplesmente diminui ela de tamanho, tá? Você diminui ela de tamanho. Ela pode aumentar, ela pode engordar ou ela pode emagrecer, ela pode diminuir de tamanho. Se você quiser, eu não vou dizer perder, porque se você perder, você acha ela, né? Se você quiser eliminar a célula adiposa, é uma lipoaspiração, alguma coisa assim, tá? Então, assim, da mesma coisa acontece com as células cerebrais. Elas são danificadas, mas elas não morrem, elas estão ali, tá bom? Então, assim, o que isso quer dizer? Vai oferecer sequelas. Sinais e sintomas do ataque isquêmico transitório, daqueles que vêm, né, e já em pouco tempo eles, eles vão. Dor de cabeça grave e súbita, sem causa desconhecida. Vocês vão ver que os sinais e sintomas eles são bem parecidos entre um e outro, tá? Dificuldade de deambulação ou perda de equilíbrio ou coordenação de início súbito. Fraqueza ou dormência súbita na face, membro superior ou inferior, geralmente em um lado específico do corpo. Dificuldade súbita com a fala ou compressão, que a fala ela fica mais arrastada, né? Onde é que a pessoa ela tem também uma confusão mental de início súbito e a fala arrastada. Tá? Então, aqui temos a figura aí, né, de um coágulo que tem na veia que pode estar impedindo a circulação sanguínea e, consequentemente, né, impedindo a circulação do oxigênio. Vamos falar do embólico. Também é um acidente vascular isquêmico, onde um coágulo se desenvolve em uma parte do organismo e se desloca para a corrente sanguínea, pela corrente sanguínea, alojando-se em uma das artérias cerebrais, embolia cerebral. Então, vamos lá. Analisem essa figura aqui, ó. Temos o coração, certo? Aqui no coração temos um coágulo.
onde é que aqui temos o átrio com fibrilação, tá? Esse coágulo, ele pode ser levado, tá, pela corrente sanguínea, ó, pode ver aqui, ó, aqui ele já chegou aqui, ó, na região do pescoço, levado pela corrente sanguínea, chegou lá pertinho do olho, foi se deslocando pela corrente sanguínea e alojou em uma das artérias cerebrais. Aqui teve uma embolia cerebral, tem um êmbolo ali. Então, geralmente, isso ocorre em adultos jovens ou de meia idade, sendo mais frequente em pessoas com doença cardíaca pré-existente. Tá? Então, aqui você pode ver que aqui a gente não está falando mais só de indivíduos mais idosos, né? Pode acontecer em qualquer idade. Tá? Por exemplo, a hora que aconteceu isso aqui, com esse êmbolo, vocês podem ver, o êmbolo está bloqueando a passagem de sangue, tá? E de oxigênio. O que acontece nessa parte mais escura aqui do cérebro? Área infartada, tá, gente? Aqui aconteceu a área infartada, tá bom? Então, essa seria uma explicação simples para vocês saberem. E agora, falando, tá? Vocês podem ver aqui, ó, na parte superior dos slides, que ficou branco aqui, ó, o acidente vascular encefálico trombótico e embólico. E aí eu vou falar dos sinais e sintomas de ambos, tá? De ambos. Eu tentei fazer de uma forma bem didática aí para vocês, não vão confundir. Estou falando agora do trombótico e embólico ainda, tá? Próximo slide a gente vai começar a falar do hemorrágico. No trombótico e embólico, então, depende do vaso lesado e da importância funcional da área cerebral envolvida. Se ela foi uma área maior ou uma área de menor proporção. Pode ser causada cefaleia, tontura, confusão mental, perda de função ou paralisia das extremidades, geralmente é de um lado do corpo, paralisia facial, onde é que seria a perda de expressão, geralmente de um lado da face, com defeito da fala, às vezes a pessoa ela vai falando meio arrastado, meio gaga, tá? Onde é que tem uma gagueira, então isso aí também é um dos sinais. Pupilas, anisocória, pulso rápido, respiração difícil, convulsão, coma. Os casos eles podem ser súbitos e fugazes, onde a recuperação ela pode ser espontânea, tá? Ou também ela pode ser mais grave, confirmando a extensão do comprometimento cerebral. Então, as vítimas de AVC isquêmico tipicamente permanecem acordadas e exibem algum tipo de disfunção cognitiva, sensorial ou motora. Agora eu vou falar para vocês sobre o AVE hemorrágico. Cerca de 20% dos AVEs ao rompimento de um vaso sanguíneo. Tá, lembra da figurinha lá que eu passei para vocês já do rompimento do vaso sanguíneo? Aqui a gente está vendo uma figura mais real, né? Onde é que tem a área mais escura, né? Que seria a área hemorrágica aí. Onde a perda do fluxo sanguíneo para o tecido cerebral distal ao vaso rompido. Tá? Então, o que acontece? Compressão do vaso cerebral, ou acúmulo de sangue. Tá? Então, vamos lá mais uma vez. Tive um AVE hemorrágico, tá? Onde que o meu crânio não vai mudar de tamanho. Né? Não vai mudar de tamanho. Então, vocês pensem lá, rompeu uma artéria, um vaso. Começou a extravasar o sangue, o acidente vascular, né, cerebral hemorrágico, encefálico hemorrágico. Consequentemente, vai aumentar a pressão intracraniana. Aumentando a pressão intracraniana, dor de cabeça, vai acontecer, entre outros, vários sinais e sintomas. Tá? Então, é isso que acontece. Por isso que aumenta a pressão intracraniana. E vai tendo o acúmulo de sangue. O local, ele é próprio do tecido cerebral ou no líquido espinal que envolve o cérebro. A forma mais grave de acidente vascular encefálico, é hemorrágico, e ela causa até 80% da morte das vítimas. Tá? Então, o início, ele é repentino, pode ser de uma hora para outra aí também. Quais são os sinais e sintomas do AVE hemorrágico? Depende da causa, do local e da gravidade do distúrbio. O AVE causado por hemorragia é uma dor de cabeça súbita, dá uma rápida alteração no estado de consciência e coma. Tá? Então, a pessoa, do nada, ela pode ir ficando inconsciente.
tá? Então, não inconsciente total, mas ela vai diminuindo a consciência dela, né? E até podendo ocasionar a Geralmente tem sinais de localização de paralisia de um lado do corpo, rigidez na nuca, tá? Vocês podem ver que não é muito diferente do que os outros que comentamos. Pode ser decorrente do uso de terapia anticoagulante e normalmente apresenta hipertensão arterial, pressão arterial sistólica maior do que 220 milímetros de mercúrio. Lembre-se que a pressão arterial sistólica é a maior número. A pressão arterial diastólica, hipertensão arterial diastólica, é a de menor número. Por exemplo, 120 por 80. Qual que é a sistólica e qual que é a diastólica, gente? 120 é o quê? Cento e vinte é o quê? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, dou-lhe quatro, cinco. A mais alta sempre é a sistólica, tá? A diastólica é a mais baixa. Então, por exemplo, 120 por 80. 120 é a sistólica. E 80 é a diastólica, tá? 120 por 80, tá? Então, assim, se a sistólica estiver acima de 220, também já é um dos sintomas aí do AVE, tá joia? Lembrando que a sistólica, a pressão sistólica, ela varia muito, tá, gente? Por causa que ela está sempre que ela está muito relacionada ao emocional, tá? Ela está muito relacionada ao emocional. Por exemplo, uma pessoa mais emotiva, então pode ver que ela vai estar com essa, com essa pressão, a milimetragem de mercúrio aí mais alta, tá? Então, os sinais e sintomas, mais uma vez, tá? De uma maneira geral do AVE, mudança na personalidade, pupilas do tamanho desigual, perda de visão, lembra das pupilas de tamanho desigual? A gente já estudou aí também, já uma maior que a outra, as duas dilatadas, as duas contraídas, tem nomes diferentes, tá? Perda de visão, falta de clareza ou visão dupla, dificuldade para falar ou fala arrastada, ou fala gaga também, tá? Incapacidade de falar, náuseas, vômitos, fraqueza súbita ou paralisia de face, membro superior ou membro inferior, na maioria das vezes em um dos lados, possíveis convulsões, perda de controle intestinal da bexiga, então já perdeu a continência, né? Pulso lento, latejante, dificuldade respiratória, paralisia ou fraqueza em um dos lados do corpo, queda da pálpebra ou o lábio de um dos lados da face, dores de cabeça severas e diminuição do nível de consciência. Agora, eu vou mostrar para vocês um macetezinho que eu gostaria que vocês gravassem bem, tá? Vai facilitar bem a vida de vocês, tanto na parte teórica da nossa provinha, como na parte prática do dia a dia, tá? Então, antes de passar o macetezinho, qual que é o número do SAMU? Qual que é o número do SAMU? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, dou-lhe quatro, qual que é o número do SAMU? No 92. É isso aí. Vamos lá. SAMU, identificação do AVE, SAMU. S de sorria, A de abrace, M de música, U de urgente. Você vai pedir para a pessoa dar um sorriso, tá? Então aqui, ó, vocês podem ver, as iniciais é SAMU o nome. Você vai pedir para a pessoa dar um sorriso, tá? Para você tentar identificar um AVE. Lembrando que você não é você que vai identificar, né? Não somos nós que vamos identificar, mas nós vamos ajudar na identificação, tá? Você vai pedir para a pessoa dar um sorriso. Se ela tiver com a boca torta, opa, já vai desconfiar, tá? Você vai pedir para ela elevar os braços, A de abrace. Vai pedir para ela levar os braços para tentar te abraçar. Se ela não conseguir levantar nenhum outro braço ou os dois braços, significa que ela está perdendo a força, tá? Já é um dos sinais aí também do AVE. M, de música. Você vai pedir para ela repetir uma frase como se fosse uma música, tipo, eu amo você.
eu amo você. Se ela tiver dificuldade na fala, tá? Então já pode desconfiar também. E o de urgente. Ligue SAMU 192. Volta lá. Gostaram do macetezinho? Gostaram do macetezinho? O que significa o S? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O que significa o S, gente? O S vai sorrir. Beleza, isso aí. Vai pedir para ela dar um sorriso. E, Alia, se os sinais forem mínimos, tem a possibilidade? Tem, por causa que tem a gravidade. Lembra que tem a gravidade e o tamanho da expansão do AVE, tá? Então, assim, às vezes umas pessoas podem ser mais sintomáticas e outras menos sintomáticas, ou até mesmo assintomáticas, tá? Um exemplo aí, temos aí o Covid do nosso dia a dia, tá bom? O que significa o S? Vamos mais uma vez, vamos começar lá. Deu tempo para vocês pensarem. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, sorria. Beleza. O que significa o A? O A. O que significa o A? Abrace, para analisar se a pessoa ela está com a força ou não, se ela está com déficit de força. Beleza. O que significa o M? M. Música, música. Porque eu vou falar uma frase, vou pedir para ela como se ela estivesse cantando, né? Se ela tiver com a fala arrastada, se ela tiver com dificuldade, já posso desconfiar. U. O que significa U? Urgente, perfeito, gente. Vou ligar para que número? Para que número que eu vou ligar? Perfeito, SAMU. É isso aí, tá? Então, esse aqui é um macetezinho para vocês fazerem a identificação do AVE, tá? E o atendimento de emergência. Muita atenção nessa hora. Lembre-se, gente, lembre-se. Vai lá, vocês vão ver o meu rostinho aqui de novo por inteiro. Lembre-se. Muita calma nessa hora. Não é importante, no momento da ocorrência, vocês tentarem distinguir qual AVR que é, tá? Se malimar, a gente pode distinguir, pode ajudar para dizer se é AVE ou não quero saber se é embólico, ou trombótico, ou hemorrágico, tá? O que importa é vocês prestarem os primeiros socorros. Qual que é o tipo? Professor, eu trouxe aqui para vocês porque precisamos analisar essa situação, tá? Vocês precisam saber, terem esse conhecimento. Mas aí já tá falando do atendimento secundário da vítima, onde é que é o profissional, doutor médico aí vai estar analisando, tá? O atendimento de emergência, ele é o mesmo, independente da causa, tá? E limite-se à assistência à vítima. Então, primeiramente, você vai acionar o serviço médico de resgate, o serviço de resgate médico. E, em seguida, você vai ter calma e cuidado ao movimentar a pessoa, se for necessário, se você precisar fazer isso, tá? Então, não diga nada que possa aumentar a ansiedade da pessoa, tá? Porque lembra que a gente está falando da pressão arterial também, tá? Então, tudo isso aí é um conjunto de fatores aí que pode estar prejudicando, tá? Então, assim, se você vê que você não está preparado, você é uma pessoa ansiosa, estressada, que está em cima do indivíduo, da vítima, e está querendo, e acha que vai prejudicar de se chegar perto, se tiver outra pessoa, delega a função para ela, tá? Para não aumentar a ansiedade ainda mais dessa vítima. Se a vítima ela estiver consciente, você vai deitar ela de costas, tá? Com os ombros ligeiramente elevados, e a cabeça na posição neutra, com o rosto voltado para cima, tá bom? E se a pessoa estiver inconsciente, você vai estar deitando ela de lado, tá? De preferência do lado esquerdo, tá? Você vai estar deitando ela de lado. Você vai fazer um monitoramento dos sinais vitais, tá? Onde você vai avaliar as vias aéreas, a respiração, a circulação. Você vai reavaliar o nível de consciência, lembra da escala de Glasgow, que já estudamos, tá? Se a vítima, ela tiver com dificuldade respiratória ou perder a consciência, você vai posicionar sob o lado paralisado, tá? E que deve ser apoiado com a almofada também. Se a vítima vomitar ou tiver alguma obstrução nas vias dela, né? Então você vai estar desobstruindo as vias aéreas e para estar objetivando permitir a drenagem, né? Para que ela possa expelir
esse líquido, né, que tá entalado nela. Vai manter a vítima com o aquecimento necessário, procurar cuidado para não superaquecê-la, tá, a vítima, manter a vítima imóvel e ficar procurando afastar os curiosos que estão perto da vítima, e nunca dê, em momento nenhum, nada para a vítima comer ou beber. Tá bom? Porque senão pode estar complicando aí o estado dela. Algumas referências que tivemos na aula de hoje. Algumas referências não, é a referência que eu usei para a aula de hoje. Agradeço a atenção de todos e vamos voltar para o nosso classroom.